Olá, seja bem-vindo. Vai começar mais um episódio do Blackout Podcast. Eu sou Jay Alexander E eu sou Rayane Rodrigues. e hoje a convidada de hoje é uma doutora, empresária e tem um dom de hipnotizar as pessoas. Doutora Lenalda Bezerra. Oi, gente, boa noite, né? É um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês no Blackout. E quando o Rai me fez o convite, eu não pensei duas vezes, né? A gente só fez um ajuste de dia, de data, né? Porque a minha vida é bem corrida. Mas é uma satisfação imensa estar aqui, conversar com vocês, falar um pouco aí do meu trabalho, das coisas que eu faço, que eu amo fazer, né? Então, vamos lá. É isso aí. Primeiro, tem muita gente que acha que a senhora é daqui de União, né? Mas eu fiquei sabendo que, na verdade, a senhora recebeu, inclusive, o título de cidadã, né? Sim. Honorária daqui da cidade. De onde é que a senhora é, na realidade? Pois é, né? Eu tô aqui há muito tempo, mas eu sou baiana. Não, dessa eu agora eu não fiquei imaginava. surpreso. Se mandasse eu chutar, ia passar longe. Se alguém se pegar minha expressão agora, baiana. Sou baiana. E Legal. aí eu vim pra cá, né, com acho que 18 anos. Eu fiz a universidade na UFAL. E daí fiquei até agora. Era assim, todo mundo lá. Eu sou de Paulo Afonso, né? Que é fronteira com Alagoas, né? Faz fronteira aí com Delmiro. Mas todo mundo da minha turma, os meus colegas, sempre iam estudar em Salvador. E aí, como é que eu vim para cá, né? Primeiro, porque eu já tinha aqui 3 irmãos que moravam em Maceió. E o meu pai tinha um irmão que estudava em Feira de Santana, na Bahia, mas o meu pai dizia assim, não dá, não queria que eu fosse para Salvador. Então eu disse, eu tenho que fazer faculdade, não tem como eu ficar numa cidade pequena. Eu não conseguia me imaginar como algumas colegas que tinham 2 opções. Ou elas se casavam e iam ser mães, donas de casa, ou iam trabalhar no comércio, que tinha aquelas lojas de tecido, pronto. Eu não me via, então eu me vi sempre com um futuro completamente diferente. Eu pensava muito grande, eu pensava diferente daquelas meninas que eram as minhas colegas. Eu queria muito mais. E aí, mesmo a contragosto do meu pai, né? Quando eu terminei o 3º ano, que aí foi a galera, os meus irmãos, eu sou a mais nova, de 7. Foi a única mulher? Não, somos 3 mulheres e 4 homens. Mas era o xodó, né? A mais nova? Era mais nova. E aí foi todo mundo para aquela festa de final de ano, ou do final do curso, né? A festa de formatura. Então foi todo mundo. E eu aproveitei, fiz minha mala, entrei no carro e vim embora. E o meu pai passou 6 meses sem falar comigo. Meu Deus do céu. Não me mandava um tostão. Foi bem punk mesmo. Mas aí eu fiz um monte de coisa nesse período. Aí eu fiz cursinho, vendia um monte de... Sabe aqueles plásticos Tupperware? Pronto, eu vendia aquilo ali, fazia paninhos de prato para ganhar um dinheiro, né? Já começou a empreender desde... Não, eu já comecei e assim, eu sempre fui muito convicta do que eu queria, sempre, sempre. Eu acho que essa ideia fixa de você saber o que quer, saber apontar para um horizonte, entendeu? Isso é muito importante na vida de qualquer um. Eu sempre tive essa convicção. Eu não queria aquilo que eu via na minha cidade com algumas das minhas colegas, né? Outras iam para Salvador, outras iam... eu lembro de uma que foi para o Rio de Janeiro. E eu digo, caramba, eu não vou ficar aqui. Tem contato ainda com elas? De vez em quando? Tenho com algumas. Tem algumas que moram em Salvador, tem que moram no Rio também, na Paraíba. Então a gente tem, assim, contato. Lembra do tempo, né? Sim, mas é muito bom, Muito né? gostoso isso. Tenho colegas em Recife também. E assim, o Facebook, ele ajudou muito. Verdade, viu? Ajudou muito, assim. Tinha gente que eu ficava, caramba, por onde anda fulano? E de repente a gente se encontrava no Facebook. Então o Facebook ajudou muito, assim, muita gente a se reencontrar.
né? Mas aí a senhora já foi para o FAO para fazer odonto? Sim, Já foi direto, sempre Sim. já sabia desde cedo que queria fazer odonto. Não, na verdade não. Eu fui para fazer odonto, mas na hora que eu tinha que decidir, eu queria área de saúde. E aí eu fui meio que eu não quero medicina, eu não quero enfermagem, eu não quero. Eu quero odonto. Só que eu me apaixonei pela odontologia. E que acerto foi essa escolha, né? Pois que é. acerto. Pois é. Então, assim, eu me apaixonei. Quando eu comecei, o primeiro ano que eu comecei nas aulas de anatomia, eu fui me identificando e eu digo, eu estou no caminho certo, é isso que eu quero. Quando eu entrei na clínica, que aí é no segundo ano, né, que a gente já começa a praticar, eu digo, caramba, é isso que eu quero. É uma coisa assim, muito detalhista. E eu gosto muito de arte. Né? É um outro lado que eu tenho, que é das artes plásticas. Então, eu acho que a odontologia tem muito disso, de você ser muito detalhista, muito... Cuidadosa, né? de modelar, entendeu? De dar forma, de esculpir, de pensar nesse conjunto de harmonia, porque na odontologia a gente hoje busca muito harmonia, né? Harmonia do sorriso, harmonia da face. Então, eu sempre busquei isso, meio que inconsciente, porque eu não sabia, né? Antes a gente não tem todo esse conhecimento. Mas você vai sendo levado por alguma coisa que vai te conduzindo por essa paixão. E eu fui nesse caminho. E eu, assim, posso te dizer, estou super feliz e muito realizada, viu? Mas quem acompanha um pouco das redes sociais da senhora, dá para ver que, assim... Faz por amor, Faz né? por amor, tem paixão por aquilo que faz. Agora eu fiquei curiosa. Você disse que veio para aqui, para Alagoas, sem ter um tostão dado pelos pais para poder manter. E era fazendo essas vendas que a senhora conseguia se manter totalmente aqui no estado? Não, eu tinha os irmãos também que me ajudavam, né? Mas, assim, o fato do meu pai ter me dado esse castigo e passado 6 meses sem me dar nada, eu ficava meio que sem querer depender só dos irmãos, né? E cada um tinha a sua vida também, né? Então, eu tinha essa sede, assim, de ganhar o dinheiro, de fazer alguma coisa, de aprender, de ir além, entendeu? De não ficar só na dependência. Então, por isso que eu fui me virando. Eu acho que isso foi muito importante até para o meu crescimento, né? Depois aí ele foi vendo que não estava para brincadeira e aí começou a me ajudar, as coisas foram melhorando. Mas eu passei grandes perrengues. Sofreu muito preconceito por empreender e ser mulher durante sua carreira? Porque hoje a senhora é referência, né? Obrigada. Olha, eu acho que a gente sempre sofre preconceito, mas eu nunca deixei que isso me abatesse, né? Eu sempre fui muito mais forte, justamente pela convicção. E eu acredito que quando você tem uma ideia fixa, quando você tem uma convicção do que você quer, tudo se torna muito mais forte, até vencer os preconceitos. E a mulher, ela sofre muito, né? A gente vê até nos dias de hoje, mesmo século XXI, estamos aí, né, numa nova era, mas a mulher ainda sofre. Mas eu posso te dizer que talvez essa força que eu sempre trouxe dentro de mim, desde muito cedo, né? Eu acho que desde menina eu já tinha uma meta, eu já pensava diferente, eu já queria uma vida diferente para mim. Então, talvez esse pensamento que foi construído e foi sendo fortalecido ao longo dos anos, isso me fez, assim, não sofrer tanto com essa questão de ser mulher. Mas é uma verdade, né? Uma coisa que as mulheres, elas lidam. E a gente sabe, assim, por exemplo, existem grandes empresas em que hoje, atualmente, as mulheres ainda lutam por ter salários iguais, né? Isso é verdade. Em todas as áreas, né? Em todas as verdade. áreas. Inclusive, a Marta, por exemplo, teve uma luta aí ferrenha e bateu o pé. E ela hoje é o rosto de uma marca, acho Da que... Gillette. Não, acho que é uma marca de shampoo
que o Então, Cristiano Ronaldo isso, também da é garoto Clear. de propaganda. Da Isso, Clear, verdade. isso. E ela bateu o pé e ela recebe o mesmo que o Cristiano Ronaldo para estampar e ser o rosto da marca ali. E está certo, né? Que valores são esses que o homem tem que ganhar mais ou tem que, não sei, ser mais respeitado ou mais bem visto? Não, eu acho que a gente tem que buscar essa igualdade, assim. Isso aí, hoje eu tô muito feliz, né? Porque eu tô no meio de duas mulheres lindas, né? Verdade. Ah, E o primeiro episódio que tem uma mulher. Tem uma mulher. Os nossos É? 3 primeiros episódios foram com 4 homens. O Missinho, o Ailton, aí o segundo foi o Armando. E o terceiro foi com o Oziel. Primeira mulher aqui no nosso podcast. Nossa, que prazer. Eu estou, assim, super feliz, né? Agora, assim, a gente, além de dentista, também é hipnoterapeuta. Mas uma coisa que chama atenção é que é referência em tudo aquilo que, assim, se propõe a fazer. Você acredita que esse tino para o empreendedorismo e tal, desde nova, já está ali negociando, fez diferença nas 2 carreiras que a senhora tem hoje? Eu acho que fez diferença, sim. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, eu sempre pensei isso, né? Faça o melhor que você puder. E uma coisa que eu vejo, assim, que passa a ser talvez uma barreira para muita gente não conseguir as coisas, não realizar os seus sonhos, é deixar que um medo bloqueie, que um medo impeça de ir além. Então, tem tanta gente com tanta capacidade, né? E aí é surpreendido por um medo. Por que que não consegue? Por que que Rai consegue fazer tão bem o que ela gostaria de fazer? Ela sonha e ela faz tão bem. E por que que outra pessoa que tem a mesma capacidade, talvez, não consiga ter essa desenvoltura? Porque existe um medo, né? E esse medo eu não deixo que me abata, entendeu? Em muitos momentos da minha vida eu tive medo, mas eu superei esse medo. Então, eu lembro que na faculdade, né, e aí eu fiz Universidade Federal, a odontologia ela sempre foi vista como um curso elitizado. Até hoje, né? Até hoje, exatamente. E eu lembro que quando eu recebi a relação, aquilo ali me assustou de caramba, e agora, né? Como é que vai ser? E eu tenho uma imagem muito clara de um certo dia que eu estava na praia com a minha irmã e o meu cunhado, e eu cheguei a chorar, conversando com ela sobre temendo assim a dificuldade, como é que vai ser, né? Porque é um curso muito caro, que não sei o quê. Ela me dava muita força. A minha irmã Lucy, que ela é a do meio, entre as 3 irmãs é a do meio. E aí eu lembro que ela me deu muita força, e isso assim foi algo que eu já fui superando. E eu passei pelo curso fazendo tudo que realmente eu precisava fazer, comprando os meus materiais. E assim, foi uma sensação de conquista, sabe? Quando eu terminei a odontologia, eu disse, caramba, eu passei por tudo isso, mas tudo isso hoje faz parte da minha história, faz parte da minha vida, tem um valor muito grande. E eu sei dar valor a cada coisa que eu conquisto. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, é você ter convicção, como eu falei, ter um pensamento de que é isso que você quer. Você investe todas as suas forças naquilo e você consegue. Nunca deixar que o medo te abata. Agora, como foi que a senhora de Maceió, fazendo curso na UFAL, chegou em União? Essa é uma história curiosa, viu? E da Bahia, Maceió, Ó, União. União, né? Essa Pois é. pergunta foi massa. No último ano de faculdade, eu conheci um rapaz que ele é daqui de União, inclusive ele é médico, hoje ele mora em Brasília, e ele era sobrinho do secretário de saúde daqui. E aí estávamos indo para o pronto-socorro, né? Eu passei o último ano do curso, eu fiz um estágio lá. A gente faz uma prova, acho que hoje ainda é assim, você faz uma prova
E aí você passa 1 ano fazendo estágio na unidade de emergência. E eu conheci o Eduardo, né? E a gente conversando, eu lembro que teve um acidente muito grande, e aí todo mundo foi requisitado, médicos, tanto a parte de medicina como de odontologia, todas as áreas foram requisitadas para dar suporte. E aí foi quando eu comecei a conversar com o Eduardo, que a gente já tinha se conhecido no ônibus, e nos encontramos novamente, né? Nessa mesma noite. Uhum. E eu sei que ele, do nada, ele falou assim, olha, você sabe onde fica a União? Eu nem imaginava, não sabia nem que existia. E ele falou que estavam precisando aqui de dentista. Cara, para quem nunca trabalhou na vida, né, você ter aí a opção de ganhar dinheiro no último ano, então aí eu disse, me ensina tudo, como é que eu chego lá? Na época tinha aquelas vans, aquelas caravans. E aí eu vim para cá, eu lembro quando eu cheguei em Messias, aí eu perguntei para alguém, eu digo, já chegamos? Metade do caminho. Já chegamos? Não, ainda falta muito. Eu sei que eu cheguei aqui, procurei a secretaria, já comecei a atender, mas eu sempre fiz tudo assim, com tanto amor, e eu lembro que quando faltava material eu trazia, lembro de situações em que às vezes não dava para atender, mas eu dava um jeitinho para atender, e eu fui conquistando as pessoas. E começaram a dizer assim, por que você não monta um consultório? Doutora, por que você não monta um consultório? E aí a ideia parece que ela vai germinando na sua cabeça, né? Verdade. Você nunca pensou, mas de repente começa um a falar e outro... Quando o primeiro fala, todo mundo começa a falar, né? Entendeu? Incrível. Foi Parece que se assim. multiplica. Foi assim. Incrível. E aí eu sei que eu comecei a trabalhar essa ideia, montei o consultório e fiquei, tô até hoje. Logo nesse período, eu comecei a trabalhar na organização Mirim. E aí eu dei assistência a 150 crianças, que na época existiam 150 crianças na organização, e eu fiz uma parceria com a Rosiette, né? Rosiette, assim, que eu tenho um carinho muito grande, é uma pessoa maravilhosa. Eu colocaria aquele consultório para funcionar, que estava lá abandonado, e eu trouxe raio-x, trouxe um técnico, então revitalizei tudo, trouxe algumas coisas, coloquei o consultório para funcionar. Eu dava assistência e tinha um horário que eu atendia pacientes particulares. Foi assim que eu comecei. Nunca que eu imaginasse que teria começado assim. Tô surpresa ainda que ela é da Bahia, né? Então começou assim. E aí eu sei que muita gente começou a ir para mim. E daí eu vi que não dava para ficar lá. Foi quando eu também, por algum motivo, me tiraram da prefeitura, aquelas coisas, né, de política mesmo, que atrasa. Não, que passava 3, 4 meses sem pagar. Receber. 3, 4 meses sem pagar e tal. E daí não deu certo. Eu saí da prefeitura, montei o consultório e fui crescendo, né? Até que eu comprei aquela casa, que hoje é a clínica, e são 29 anos, vou fazer 30 anos aqui em União. É uma vida, viu? Uma vida. Mas a gente tinha falado aqui, mas além de dentista, a senhora também é hipnoterapeuta, né? É hipnoterapeuta o termo? Isso, é hipnoterapeuta. Como foi assim? Porque na minha mente são áreas totalmente diferentes. Como foi que começou isso? Pois é, mas eu vou te dizer que nem são áreas totalmente diferentes. A hipnose, ela é uma das 23 práticas integrativas que fazem parte, a hipnose na odontologia. Faz parte dessa rede de 23 atividades, né, das práticas integrativas do SUS. Então, a hipnose está muito associada à odontologia, como odontologia integrativa, né? Sim. E aí, na odontologia, existem outras áreas também, como, por exemplo, auriculoterapia, terapia de florais. Então, tem muita coisa assim que
existe na atividade odontológica. Então, a hipnose, ela também faz parte. E ajuda ali, né? Que tem um pessoal que tem trauma de dentista. E aí, como é que a hipnose entrou na minha vida, né? Eu acho que eu sempre gostei da hipnose sem saber. Eu lembro que quando eu era pequena, me perguntavam... Sempre quando você é pequena, alguém pergunta assim, o que é que você quer ser quando crescer? E eu lembro que eu falava assim, quero ser psicanalista, porque eu achava um charme essa palavra, sabe? Eu achava lindo, Que profissão incomum de uma criança dizer que queria ser. Pois é, eu nem sabia o que era, mas eu quero ser psicanalista. E aí, depois eu vi que não queria ser psicóloga, né? Então eu decidi pela odontologia, mas na odontologia a gente tem também as cadeiras de psicologia. E assim, como você lida com pessoas, existe a necessidade de você conhecer um pouco do comportamento, né? Principalmente porque na odontologia existe também aquele pensamento de que dentista é um terror. Nossa, tem gente que chega lá dizendo assim, odeio dentista. Caramba, não fiz Nem nada me com conhece. você. Então eu vou logo O que brincando. eu fiz pra você não gostar de mim. Pois é, caramba, não fiz nada. Não é com você, mas eu odeio essa cadeira. Então isso sempre me instigou a fazer diferente. É porque também a galera também só, assim, na maioria dos casos, o pessoal só vai pro dentista quando tá com dor e não sei o quê. Aí só vai isso pra é sentir verdade. dor. Aí também não tem como gostar, não. Também, Eu acho né? que isso tem um pouquinho da cultura de antigamente, que os dentistas era só, pelo menos eu vejo de filme, rapaz. Eu tô tirando de filme. O dentista de antigamente é que arrancava com alicate, sentia muita Ave dor, e Maria. sei o quê. Lá da era Era só pra arrancar dente, do né? Roncocon. Mas aí, Jair, o filme, ele se inspira também na realidade, né? Era assim também. Ixi, Não, é porque, ó... graças a Deus que eu nasci agora, né? Existem dois caminhos, né? A realidade se inspira no filme, já viu isso? Uhum. Então tem muita coisa, por exemplo, a gente vê muito filme de ficção e que a gente tá vendo que as coisas estão acontecendo, né? Verdade. E o inverso também, né? Os filmes também se inspiram muito na realidade. Na odontologia de antigamente, não existiam dentistas, existiam barbeiros. Barbeiro que corta cabelo. Ave Maria. Então, o barbeiro, ele arrancava dente. Então, imagine o trauma que era, né? Você ia fazer a barba, bigode e o dente, né? Arrancar o dente. Hoje é barba, Moleza. bigode e sobrancelha, né? Antigamente é barba, cabelo e dente. Então, o fato de você não ter um profissional naquela época que fosse especialista e que conhecesse, né, a ciência e tudo mais, era um prático, né? E era assim, tipo, você tem um pai que arranca dente e você passa a arrancar dente também. Então, era desse jeito. E, por ser dessa forma, existem até umas gravuras, umas coisas assim de muito tempo atrás, tipo, colocando o pé na cadeira e fazendo força. Então, Verdade. Então, isso criou aquela ideia ruim do dentista, né? E então eu sempre tive a vontade de fazer diferente. Poxa, o que é que eu posso fazer para que a ida ao dentista seja uma experiência maravilhosa? E quando você tem experiências boas, você não esquece nunca, né? Verdade. E por exemplo, você pode aí pensar numa coisa que te aconteceu na infância, uma coisa muito legal, você tem, no mínimo, uma fotografia dessa cena, né? Um presente que você ganhou. Então, as experiências, elas marcam muito. Tanto experiências boas como as experiências negativas. Mas eu queria fazer com que a experiência de sentar na minha cadeira fosse uma experiência única, alguma coisa diferente. E eu lembro que, mesmo antes de fazer hipnose, eu já hipnotizava. Por quê? Porque eu sempre me preocupei muito com quem sentava na minha cadeira, com quem ia para mim, né? O fato de me colocar no lugar do outro. Então, o que é que eu gostaria que fizessem comigo? Eu gostaria que me tratassem bem. Eu lembro que... E olha que
tudo que a gente faz, a gente vai sempre associando com alguma coisa que você viveu. Uhum. Então, eu lembro que eu ia para o dentista lá na Chesf, meu pai trabalhava na Chesf, né? E a gente tinha assistência odontológica, assistência hospitalar da Chesf. E tinha um dentista que ele dizia assim, cuidado com a língua, senão eu vou cortar a sua língua. Ave Maria. Ixi, Maria. E eu ficava pensando... Já corria, né, desse dentista. Eu não sei se já aconteceu isso, de vocês não saberem onde colocar a língua no dentista na hora que vocês ficam. Já aconteceu. Já aconteceu? Já. Pronto, vocês não... E se alguém falar, é pior. Tipo assim... Coloca a língua, tira a língua daqui. Aí parece que você desperta e diz, caramba, onde é que vai ficar a língua? É exatamente isso. A pessoa no dia a dia não lembra da língua. Mas quando fala da língua, a pessoa sente a língua. Ela tá embaixo, a pessoa bota a língua no céu da boca. Aí bota do lado. E aí, sem querer, você vai colocar exatamente onde não deveria colocar. Então, era isso que esse dentista fazia. Ele dizia assim, tira a língua daqui, senão eu vou cortar a sua língua. E eu aqui pensei, eu digo, meu Deus, eu vou colocar a língua aonde? Porque nem para me ensinar onde era. Então, isso me fez pensar como que eu posso fazer para o meu cliente se sentir completamente diferente, se sentir bem, né? Gerar uma experiência boa, para que ele queira voltar. Então, assim, eu lembro de uma professora daqui, né? Que ela foi para mim e eu passei, eu acho que 1h30, 2 horas conversando. Antes de atender? Antes de atender. Até hoje, ela conta na sala de aula, quando se fala de dentista, ela conta dessa experiência. Porque ela tinha medo, ela não sorria, né? Ela tinha alguns problemas dentários para ser tratados e ela não conseguia. Então, quando ela foi para mim, ela se sentiu respeitada. Mas Cara, essa é a resposta, essa é a fala, entendeu? Você precisa se sentir respeitado. Se você se sentir respeitado e valorizado, você sabe que se você disser assim, tô sentindo alguma coisa, ou às vezes nem precisa dizer, né? Pisca o olho e faz assim, eu digo, tá doendo, você tá sentindo alguma coisa. Então, o paciente ele vai ficar tranquilo. Ele sabe que eu tô ali para ajudá-lo e não para machucar, para fazê-lo sentir dor. E é isso que as pessoas fogem do dentista. Eu acho muito medo. Eu acho muito interessante esse diálogo que os dentistas têm com o paciente, né? Porque, e principalmente quando compara o tratamento com alguma outra coisa no mundo, para se tornar mais fácil de entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Faz toda a diferença, realmente. E, pessoal, chegou a hora boa, viu? QR Code tá na tela, o número também. A gente vai fazer agora o pedido lá na Chiamore Pizzaria. Daqui a pouco chega a pizza da gente, viu? Então aponta o celular pra tela, o número também tá aí, é só chamar e pedir a sua pizza também, viu? É isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, segue nossas redes sociais, principalmente no Instagram, viu? Quero ganhar seguidores. Blackout PDC. É isso aí, é show. E a convidada de hoje, a conversa tá top. Galera. Mas, doutora Lenalda, é necessário fazer algum tipo de especialização de pós ou é um curso específico para poder... Para hipnoterapia? Isso. Na odontologia já existem cursos de especialização em hipnose e não hipnoterapia, porque a hipnoterapia é diferente, tá? Entendi. Então, eu tenho uma formação na Omni, que é o maior instituto de hipnoterapia do mundo, com sede... veio para São Paulo, então a primeira turma aqui do Brasil foi em São Paulo. Hoje existe um instituto em São Paulo, mas a Omni ela nasceu nos Estados Unidos, né? E aí eu assim descobri a hipnoterapia porque eu fiz um curso em Maceió no Instituto Milton Erickson. Agora, direcionado para a área de saúde. E existiam na turma vários médicos e só eu de dentista. Então, foi assim que eu descobri a hipnose, Entendi. que não era a hipnoterapia. Por que que é diferente? Hipnose é a técnica de hipnotizar. A hipnose, como terapia, ela vai tratar alguns problemas, né? E na odontologia, a gente vai usar a hipnose para tratar a ansiedade. Por exemplo, a gente utiliza muito na questão da dor, para
ensinar o paciente a lidar com a dor, a não sentir dor. Também nos processos de cirurgia, para melhorar esse processo de cicatrização. Só que eu utilizo essas duas ferramentas, tanto a hipnose na odontologia, como a hipnose como terapia. Então, eu trato pessoas na hipnoterapia, que é uma área completamente diferente da odontologia. Então, eu atuo nas duas áreas. Entendi. Criança pode ser hipnotizada? Cara, é muito legal hipnotizar criança. É muito legal. Eu confesso que não desci muito os seus conteúdos no Instagram. Eu vi só os primeiros. Aí sempre mais adolescente, pessoas adultas. Eu acho que não tem nenhum vídeo hipnotizando criança, mas me deu agora uma ideia boa, viu? Próximo vídeo vai ser... Próximo vídeo vai ser uma criança. Assim, tanto na odontopediatria se utiliza a hipnose. Inclusive, eu tenho uma colega que ela até passou no Fantástico, na época do Pyong, né? Pyong fez também, meu colega fez também a formação lá na Omni. Ah, a senhora conheceu o Pyong lá na Omni, foi? Sim. Olha aí, tá vendo, pessoal? Mais uma revelação aqui, viu, no Blackout Podcast. Né? E aí... E nossos convidados é fraco. Oxê, só top. Só top. E aí, essa colega, que é dentista, ela é odontopediatra, ela fez somente para utilizar com as crianças. E ela faz canal sem fazer anestesia. E aí teve, na época que o Pyong estava no BBB, a Rafa, ela foi entrevistada. Naquela entrevista, né, procuraram a Rafa para falar da hipnose na odontologia. Foi muito legal, foi muito bacana. Massa. E aí a gente utiliza. Inclusive, eu já fiz extração de dente sem anestesia, só com hipnose. Tem até um vídeo no Instagram de um paciente que a gente fez implante, que eu comecei a fazer anestesia hipnótica e a gente só usou um pouco de anestesia, mas foram vários implantes. Então, a quantidade de anestesia ela foi menor. E foi muito interessante para esse paciente, porque ele era um cardiopata. E muitas vezes tem pessoas que não podem tomar anestesia, ou então elas precisam de uma quantidade de anestesia pouca por conta da toxicidade, que foi o caso desse paciente. Então, a gente começou com a anestesia hipnótica, e é bem legal que ele vai dizendo assim, aí a doutora foi tocando e eu fui, na sugestão dela, fui sentindo que foi ficando anestesiado, ele vai relatando, né? A mente humana é fantástica. É fantástica, né? E é isso que me encanta, né? Porque se você descobre o poder da sua mente, caramba, você muda o mundo. E eu vou usar essa frase nesse projeto, que eu sei que vocês vão perguntar daqui a pouco, né? Se você muda a sua mente, você muda o mundo. Que babado é esse? Que babado é esse? Vamos aproveitar, deixa e vamos falar sobre isso. É verdade. Todo mundo tava aí curioso para saber que babado é esse. Que babado é esse, doutora Lenada? Gente, será que eu conto? Será que eu não conto? Conta. Então, eu fui procurada pelo Bruno Ventura, da TV Pajuçara, né? Vou estar falando em primeira mão, ninguém sabe ainda, viu? E aí, ele me procurou, porque ano passado ele perdeu a avó dele por Covid, perdeu uma tia, e recentemente ele perdeu um tio. Então, assim, foi uma situação muito difícil para lidar. Por quê? Porque há muitos anos ele não tinha contato com essa família, que é a família por parte do pai dele. Então, quando ele falou comigo, ele disse, olha, eu me senti tão mal, porque comecei a me sentir culpado e pensar que eu poderia ter me aproximado mais dessa família. E olha, quanta gente não está passando por isso, não é? E aí, ele propôs que a gente fizesse uma roda de conversa, tá? Então, a gente vai trazer, nessa roda de conversa, que vão surgir alguns vídeos para o YouTube também, a gente vai trazer situações vividas na época da pandemia e situações de superação, situações de dificuldade, né? E como a hipnoterapia pode ajudar essas pessoas, inclusive
ajudar o Bruno Entendi. nesse estado, né? Nisso que ele viveu. E a ideia é fazer o maior número de conexões possível, porque quando você ouve histórias, você para ouvir, Verdade. né? Quando você ouve histórias, quando você conta a história e quando você ouve história, você se conecta. A conexão, ela está aí, em você prestar atenção em algo interessante que aquela pessoa tem para te dizer. E não tem nada mais interessante do que você ouvir assim, caramba, isso pode me ajudar. Isso tem a ver comigo. Eu vivi uma situação como essa. Então, eu me identifico com isso. Eu me identifico com essa história. Né? E o que é que pode... Quais são as dicas que eu posso ouvir para que me ajude a sair do momento em que eu estou passando? E aí, onde entra a hipnoterapia. Então, o babado foi uma ideia minha, porque Bruno fala muito do babado. Que esse babado, que não sei o quê. E aí, gente, como é o nome desse projeto? E aí, ficou todo mundo, eu vou pensar. Eu digo, que babado é esse? Então, vai instigar as pessoas na curiosidade. Verdade. E foi assim, sabe? Foi demais, porque todo mundo ficou Doutora curioso. Lenalda tem um pouco de marqueteira também, viu? muito. Porque aí, olha, fez um buzz marketing como ninguém, viu? Gerou um zum. Todo mundo fala que babado é esse. babado é que esse? babado é esse? Que babado é esse? Que babado é esse? Então E é agora isso. a galera sabe, de primeira mão. De primeira mão, não falei em lugar nenhum, nem nas minhas redes sociais. Olha aí, galera. Então, o babado é justamente isso. A gente vai fazer essa roda de conversa para gerar essa conexão e ajudar as pessoas a se conectarem com essas histórias e com as dicas que a hipnoterapia pode dar e vai dar. Então, eu vou ensinar algumas coisas, né, nessa roda de conversa para que as pessoas que estão nos assistindo naquele momento, ou então lá no YouTube, cada vez que acessarem esses vídeos, elas vão ter a possibilidade de ouvir dicas preciosíssimas de como melhorar algum estado mental, de como sair de alguma situação de ansiedade, de medo, de melhorar as perspectivas de vida. Esse vai ser o objetivo. E eu tenho certeza que vai ser muito massa, porque assim, a gente tá com uma galera bem legal. Massa. O legal desse projeto é que vai ajudar outros Brunos, né? Que tem Com nessa certeza. vida. E essa é a história do Bruno. Mas tem a história do outro convidado e do outro... São alguns convidados. Cada um vai ter a sua história, entendeu? Vai contar da sua experiência, né? Das suas dificuldades. Da superação. E da superação, dos medos, assim, do que sentiu, do que viveu nesse período de pandemia. E não só, pode trazer alguma história de vida também. Porque o que aconteceu muito é que as pessoas já traziam alguma coisa e nesse período de pandemia simplesmente se exacerbou, né? E eu lembro... Foi só a gota d'água, né? O estopim. Exatamente, o gatilho, né? E eu lembro, e aí eu não sei, agora eu pergunto para vocês, viu? Vocês estão perguntando para mim, vocês já sofreram nesse período, quase 2 anos, né? Que a gente tá aí numa situação completamente diferente, que a gente nunca imaginou, mas vocês tiveram algum momento de medo? Já, eu já, porque teve um período onde mais de 10 pessoas da minha família estavam com Covid. Eu estava com suspeita de estar com Covid, inclusive perdi uma tia pro Covid, passou quase 3 meses internada e aí morreu das sequelas. Não conseguiu nem sair da UTI, saiu por poucas horas. Aí perdi um primo, um irmão do meu primo. Então, assim, foi um período que é complicado, principalmente quando eu me vi com suspeita de Covid, porque eu tinha muito medo da minha mãe. Porque a minha mãe é mais idosa e não sei o quê. Então, assim, foi uma coisa muito complicada. Muito, muito complicado. E já vinha de uma perca da minha avó, que tinha falecido há pouco tempo. Então, foi bem, bem pesado, sabe, esse período. E olha como é difícil, Rai, você saber lidar com as perdas. Porque todo mundo sabe que um dia nós vamos partir. Verdade. Mas ninguém está preparado para lidar com as perdas. E principalmente numa situação como essa, que às vezes você não tem nem tempo de se despedir. Mas não é? Então foram situações muito difíceis, muito complexas, que, assim,
vai ser uma das coisas que a gente vai trazer para essa roda de conversa também. Mas a gente não está pronto para lidar com perda, lidar com medo. É que a gente eu digo sempre, né? Às vezes a gente tá conversando e cai nos papos mórbidos. Eu digo que a gente é egoísta, né? A gente não quer perder. Eu tive minha avó mais de 1 ano com um tumor no cérebro e assim, a gente tinha consciência que ela se entregou, depois foi pra cadeira de rodas, né? Então, assim, a gente tinha consciência que não ia demorar muito tempo. Mas a gente não quer perder, né? Verdade. No meu caso, eu sou muito grato a Deus. Eu digo muito pra mim mesmo que sou privilegiado. Porque minha família é grande. Ainda tenho meus 2 avós vivos, tanto parte de mãe quanto parte de pai. E pouca gente teve Covid, né? Pouca gente mesmo. Tipo, a gente teve um cuidado maior com os mais velhos, os idosos. Mas sou muito grato a Deus. Mas sim, tive sim medo, porque a gente imagina, né, na mente da pessoa, e se acontecer? E se acontecer? E como vai ser? A gente nunca Qual vai acha, né, ser? que pode acontecer. com a gente. Eu acho que Mas não esse- tem esse bom que não imagine que vai. Ah, não vai acontecer. Um dia acontece, né? Pois E é esse e se que ferra tudo, viu? E se? Né? Mas É. Então, assim, eu tive um momento de pânico. E eu sou muito cobrada, inclusive na minha casa, pelo meu marido, eu sou muito cobrada a ter controle, a ser perfeita. Nossa, mas você tem tanto conhecimento, mas você sabe lidar com isso. E aí foi bem interessante. Outro dia, eu vou lembrando das coisas e eu vou colocando aí na Fica conversa, à viu? à vontade. vontade, é pra ser isso mesmo. Eu tava conversando, né, com o Padre George, que é uma pessoa que eu amo demais, assim, Muito gente boa. gosto Gosto muito também. também do Padre gente George. boa, assim, Inclusive, Padre Jorge, se estiver vendo, tá convidado novamente de jantar lá em casa. ó, E de É. participar aqui do podcast. Fazer o corte e mandar Sensacional. pra ele. já convidei inclusive para uma live e ele topou, né? Ó, coisa boa. E aí, o Padre George é uma pessoa assim que tem uma mente muito, muito aberta, Muito acolhedor, né? Super acolhedor. Muito inteligente. E aí, eu conversando com ele, e aí a gente falando dessas questões, assim, de cobrança, né? E ele falando que também se sentiu, em alguns momentos da vida, muito cobrado por ser padre, né? Inclusive, na família dele. Não sei nem se eu posso estar falando aqui, padre, mas... Releve, viu? Releve. Então, assim, a gente é muito cobrado a ser perfeito. Lá em casa, o meu marido, eu tive que ter uma conversa. Peraí, eu sou humana, né? Eu tenho alguns momentos de raiva, eu tenho momentos em que eu saio do salto também, né? Ah, doutora Linalda, mas ela é tão delicada, ela é tão, Mas sabe? Eu não consigo imaginar a senhora brava. Pois Será um é. amor. Não consigo. Tu não... Eu recuso me ver a senhora brava. Pois Corra. Não Se quero, vê um dia, não corra. Quero, não quero. Corra. Então, assim, eu também fico brava, eu também choro, eu tenho medo, porque eu sou humana. E foi isso que eu conversei com o padre, né? Ele dizendo que até na família dele, ele sentia isso e ele teve que dizer, peraí, mas eu sou humano. E aí eu digo, padre, eu adoro conversar com você, porque, sabe? E aí eu digo, pois é, em casa eu também disse isso, eu precisei dizer, né? Não, eu não sou perfeita, né? Eu não tenho controle de tudo. Apesar de ter tanto conhecimento, de saber tanto sobre o comportamento, de fazer uma leitura das pessoas, e eu faço, né? Às vezes automaticamente, eu estou lendo você, eu estou olhando para você, eu estou fazendo essa leitura, né? Tipo, a sua postura, a forma como você olha para mim, como a voz, né? Se você dá uma tremidinha na voz, então, se você engole, eu tô fazendo a leitura porque eu aprendi essas técnicas. Se você coloca a mão aqui, entendeu? E agora vai ficar Vou assim. ficar dura. Assim. Então, assim, naturalmente eu faço a leitura das pessoas, né? E aí eu sei, algumas vezes, não são todas, né? Mas eu sei quando a pessoa tá mentindo, eu sei. A senhora já pensou, assim, não sei se tem alguma coisa a ver, Sim. mas
A hipnoterapia tem um pouquinho de psicanálise, né? Assim, um pouquinho. Tem. De PNL também, né? A senhora já ouviu falar de um canal chamado Metaforando? Sim, já. A senhora já pensou em fazer uns vídeos assim, tipo, olhando, ó. Aí, tá mentindo, tá falando a verdade, tava nervoso. Não pensei, porque o Metaforando, ele se especializou naquilo, né? Ele fez vários cursos e ele faz essa leitura da contratura muscular, quando levanta um pouquinho, né, o cílio, quando contrai aquele músculo. Eu gosto das leituras. Ele é bem traço legal. L sei quanto, 22, 91. Não, eu não pensei, mas eu faço também, e isso é automático até. Porque quando a gente sabe, é tipo assim, dentista que olha sempre pro olho, o olho bate sempre no dente. Não tem como, isso é automático. Mas né? mas é. E precisa, assim, de muito pra hipnotizar alguém? Assim, de um preparo anterior e tal? Gente, é muito bom falar de hipnose. Eu ficaria aqui a noite inteira. Primeiro, tem muito, assim, um pensamento muito equivocado quando as pessoas dizem: será que você vai me hipnotizar? Eu duvido que você me hipnotize. E aí eu falo: eu não estou aqui para estar disputando alguma coisa com você. Eu não tenho que provar nada. Verdade. Então, se você quer ser hipnotizado, você tem que estar aberta para a hipnose. Você não tem que estar querendo me desafiar. Não é uma batalha. Porque tem gente que olha assim: eu duvido que você me hipnotize, viu? Duvido. Tá? E aí não entro nessa. Né? A senhora conseguiria hipnotizar um de nós dois aqui? Se vocês quiserem, né? Agora. Aí fica à vontade, viu? Então vamos fazer uma brincadeira com os dois. Bora. Com os dois, tá? Ó, é muito, muito tranquilo. E eu quero só que vocês... vamos fazer o seguinte. Estira os dois braços. E deixa os dois braços na mesma altura. Tá? Estão vendo aí na mesma altura? Uhum. Então eu quero que agora vocês fechem os olhos. Isso. E vira uma das mãos para cima. Isso. Não. Assim. A palma da mão. Tá. E eu quero que você agora imagine que nessa mão que está virada para cima tem um livro muito pesado. Muito pesado. E esse livro, ele vai simbolizar todas as dificuldades que você teve, ou que você está tendo, todas as tristezas, todos os pesares da sua vida. E cada vez que eu falar, eu vou colocando mais um livro, vai ficando mais pesado. Em algum momento você vai sentir que vai pesando, mas você vai depositando tudo isso, tudo que não te serve, tudo que não é bom. Mas, ao mesmo tempo, nessa outra mão, eu quero que você coloque todas as perspectivas de crescimento, todas as coisas boas que envolvem você, que envolvem a sua família, a sua saúde, as suas realizações. Então, imagina que essa mão ela vai sendo puxada para cima, que vai simbolizando tudo o que você quer que aconteça e vai subindo, enquanto que a outra vai pesando, vai descendo. E agora, eu vou contar até 3 e eu quero que você abra os olhos. 1, 2, 3. Abre os olhos. Porra! Isso é hipnose. O meu livro tá mais pesado, viu? Porra! O relógio não ajudou muito, não. Mas assim, vocês tiveram essa sensação de diferença? Demais. É nítido, assim. Nítido. Vai. Quando a senhora tava falando, eu me perguntei. Aí, não, mas assim, eu tô com o braço esticado, vai cansar. que vai pesar, né? Mas o outro não pesou, não. Quando a senhora falou, gira o braço ou levanta o braço? Eu falei, Com a mão. Gira a mão. Ah, tá bom. Perdoe. Porque eu tava com o olho fechado, ela gira a mão. Aí eu aqui. Então, olha só, hipnose é isso, né? Hipnose é você focar em uma ideia. Não é dormir. Porque tem gente que diz assim, eu vou acordar? E se eu não acordar? Você não dorme. Em nenhum momento você fica muito mais alerta. A sua mente, ela fica muito mais
muito mais alerta, essa é a palavra mesmo. Porque você deixa que as outras coisas elas fiquem completamente desligadas e você foca somente naquela ideia. E a hipnose é uma das ferramentas mais poderosas para a gente mudar padrões de pensamento. Seja ansiedade, fobia, a dificuldade de lidar com peso, né, com comida. Porque é que tem muita gente que não consegue emagrecer, por exemplo. O problema não está na comida, mas no valor que você dá para essa sensação de prazer. A comida está lhe dando um prazer. E todas as vezes que você diz sim para alguma coisa, seja para procrastinação, por exemplo, né? Inclusive, contra filé do pé, eu tenho um peso gigante na minha vida. A senhora podia hipnotizar a Rai para beber um pouquinho menos de coca. Para parar de tomar coca. Ei, não vou mentir, viu? Eu fico muito feliz de ficar um pouquinho menos, porque 2 cocas de 2 litros por dia... Não, assim, na campanha, eu lembro que a gente tomava, tipo, eu e um outro amigo lá, a gente tomava fácil 6 litros de coca. Poxa, fácil. Muita Fácil. Coca-Cola. Eu não sei se vocês viram, lá no meu canal tem uma menina, lembrei agora, tem uma garotinha que ela foi hipnotizada e aí ela toma água com gosto de coca. Foi o inverso. Ela toma água com gosto de coca. Ela diz assim, eu vou querer que a minha mãe coloque essa água todo dia. Mas aí a gente depois tira a sugestão, né? Ô, doutora, por muito tempo não, desde que eu ouvi falar em hipnose, sempre vem aquele pensamento de enganar. Tá muito atrelado, né? Não Assim, as tipo, pessoas às vezes assemelham muito, né? E, tipo, por muito tempo também, eu não acreditava muito na hipnose. Eu vim acreditar na hipnose depois que eu vi canal no YouTube, especialista, explicando. Até muito antes de conhecer a senhora, falando sobre como a hipnose ajuda a pessoa a parar de procrastinar, como ajuda a pessoa a se alimentar melhor. Enfim, eu gosto muito do esporte. Aí, por coincidência, caiu o esporte com a hipnose. Aí eu acabei vendo, aí eu comecei a dar mais valor à hipnose e comecei a acreditar. Mas o que a senhora tem a dizer sobre essa galera que não acredita na hipnose ou que veio atrelado a charlatão, tá enganando, chega na frente de todo mundo aí, passa o relógio, estrala e desmaia. Cara, é muito legal que você... Como é? Que passa o relógio e desmaia? Eu não sei. Eu já vi algo que tem uns vídeos, né? Tem uns tipo... vídeos. Aí passa um relógio assim, eu vou estralar os dedos, aí quando faz... Aí a mulher deita lá, dorme, não sei. Tá. Tem algo assim. Isso é real, tá? É real? Isso aí é real. Eu não sei se é verdade, eu nunca vi. Né? Isso é real. Eu vi essa Mas deixa eu falar um pouquinho. Fale. Em toda a área profissional vai ter bons e maus profissionais. É verdade. Né? Seja qual for. A gente tá vendo muito aí, eu tava até dizendo assim, tava outro dia assistindo, que eu não gosto muito de assistir TV, mas eu tava lá assistindo um programa e passando alguma coisa sobre pastor e abuso. Aí eu falei, caramba, de novo, praticamente toda semana tá tendo um escândalo desse. Mas aí você vai dizer que a igreja não é boa, você vai dizer que os pastores todos são assim. Não. Mas tem bons e maus em todas as áreas. Todo tipo infelizmente, de religião, toda a área de trabalho. Infelizmente, né? E na hipnose também tem, tá? E eu acredito que, assim, até pessoas de outras profissões que utilizam hipnose também podem utilizar de uma forma ruim, de uma forma inadequada. Como é que a gente vai poder se cuidar e identificar? Procurando referências. As referências, elas dizem muito. Né? Mas, assim, não tem como você impedir que algumas pessoas aprendam esse conhecimento e utilizem de uma forma errada. Infelizmente. Tá? Mas... quando ela é utilizada por alguém que é responsável, por alguém que realmente tem um propósito de ajudar os outros, é uma ferramenta maravilhosa. E esse lance que você disse aí, de estalar o dedo e... Desmaiar. Na verdade, não desmaia. Mas, assim, a gente dá uma sugestão
E no meu canal tem umas coisas assim também, viu? E é real. Eu vou olhar mais, vou procurar mais. E é real. Eu fico curioso, acho que muita gente fica curioso em relação à hipnose, né? Porque é algo que Verdade. chama a atenção, que é curioso. Dá a impressão que a pessoa dorme, né? Por isso que diz assim, e se eu não for acordar? Tem muita gente que pergunta. Mas na realidade, assim, você dá uma sugestão. Por exemplo, eu hipnotizo você e eu dou uma sugestão para que toda vez que eu estalar o dedo, você vai entrar num transe profundo. E aí você não dormiu, mas você atendeu aquela sugestão, só que você tá atento, você tá ouvindo. Só que você meio que Mas fica você entra... sem reflexo, sem... Fica com reflexo. Fica. Você fica. Bote aí alguma coisa pra perfurar você, vê se você não... Entendeu? Tem uma coisa que o cérebro não desliga, que é o senso de proteção. O senso de proteção, ele tá ali. Por isso que o teu cérebro tá em alerta, tá? Você só tá aceitando uma sugestão. E isso tem muito a ver com confiança. Se você confia, você vai a, assim, altas viagens. Entendeu? Altas viagens mesmo, de fazer regressão, de Eu acho muito massa, velho, isso de regressão. Morro de vontade de fazer. Inclusive, procurei, não vou lembrar agora o nome dele, mas aqui em União tinha um médico que ele fazia sessões de regressão e tal. Aí eu era doida pra fazer, mas também morria de medo. Mas assim, é muito legal, porque desde que você faça com alguém que realmente tenha a experiência e saiba o que está fazendo. Por quê? Porque você pode ser levado a uma situação de um trauma, entendeu? E se for uma pessoa que ela não seja habilitada, que ela não tenha o domínio dessa técnica, então você pode aí não sair tão bem dessa experiência. Já aconteceu da senhora tá numa sessão de hipnose ou de hipnoterapia e acontecer algum acidente assim? Tipo o quê? O que seria um acidente? Sei lá, tipo, alguém cair, não sei o quê. Não, por quê? Porque quando a gente aprende a hipnotizar, a gente aprende a cuidar da pessoa. Quando eu estou hipnotizando, eu posso hipnotizar em pé, mas eu vou dar a sugestão de que você está no controle, que você está firme, entendeu? Então você tem domínio, você relaxa a cabeça, o pescoço, a musculatura, mas você está ali firme. Se você não der a sugestão, a pessoa pode cair. Isso nunca aconteceu comigo, justamente porque eu já sei o que acontece nessa parte muscular, então eu já tomo cuidado de proteger essa pessoa, dando a sugestão que ela precisa ouvir. Uma coisa que aconteceu na odontologia, e assim, eu tenho até um vídeo gravado, não posso publicar, mas ele está lá gravado. É que tinha uma paciente que ela tinha muita dificuldade com a caneta que sai água, né? Sim. Sabe, a canetinha? Uhum. E aí ela ficava meio sufocada e eu estranhando aquilo, já era a segunda vez que ela estava indo para mim. Eu digo, poxa, aí eu parei assim, eu conversando com ela, ela disse, não, mas é porque eu tenho muita dificuldade até no banheiro, no chuveiro, para tomar banho, eu me esquivo um pouco, porque eu passei por um trauma, não sei o quê, me jogaram na piscina e tal. Aí eu falei assim, poxa, posso te ajudar, né? Posso te hipnotizar? Aí ela topou. E aí foi tão legal, foi tão interessante que a gente fez uma regressão buscando a causa. Ela foi para 1800 e não sei quanto, numa situação em que ela era criança, estava sendo afogada pela cuidadora dela. Então, ela foi para uma vida passada, que já é um outro tema, né? Porque você pode me perguntar assim, doutora, e aí, tem vida passada? Esse negócio existe? Né? Eu particularmente acredito, né? Tem algumas pessoas que não sabem, mas eu sou um bandista e a gente acredita. E aí eu falo para você, Rai, na hipnoterapia a gente respeita a crença da pessoa. Eu não vou discutir se é real, se existe ou não existe, mas eu respeito a crença. Então, se ela acredita naquilo, aquilo é real para ela. E naquele momento, ela estava vivenciando um afogamento. E a cena
é incrível, porque ela se debate como se ela estivesse sendo afogada. Caralho. Poxa. Entendeu? E aí foi sensacional, porque eu tratei aquilo ali. Claro que ali ainda teriam outras coisas que eu recomendei que ela fizesse a terapia, mas para a odontologia foi sensacional, porque depois daquele momento eu consegui atendê-la sem nenhuma dificuldade. Ai, coisa boa, tá vendo? Sabe? Realmente Doutora, a senhora já foi convidada para ajudar em alguma situação criminalística? Porque acho que deve ajudar também, hein? Sei lá, Existe a hipnose forense. Né? Hipnose forense, eu nunca fui convidada, tá? Mas aí no nosso grupo de hipnoterapeutas do país inteiro, que a gente tem aí um grupo grande, né, de pessoas que trabalham com hipnose pelo Brasil afora, existem algumas pessoas que trabalham com hipnose forense, mas eu nunca fui convidada, não. Inclusive tem uma série muito, muito massa na Netflix chamada O Alienista, que em Nova York estava tendo uma série de crimes, e aí ele usa da psicanálise e aí um pouco da hipnoterapia para traçar o perfil psicológico do cara e tal. E muito massa, viu, inclusive. Eu não assisti ainda, mas eu vou assistir, tá? Valendo a dica, tá? Fica a recomendação pra galera aí também. Eu gosto muito, vou lá, vou conferir, vou Mas assistir. assim, muito massa, muito Blackout massa. é assim, Rai. Traz pessoas tops, conteúdo top e sugestões top. Vamos lá assistir. Agora, doutora, se a Genial. senhora pudesse hipnotizar o presidente, o que é que a senhora... Acho que é sugestão, né? Hipnotizaria ele para ele fazer. Gente, é complicada aquela mente, viu? Aquela mente é complicada, porque daria ali pra gente resetar completamente, né? Não, mas verdade. Eu acho que ali a gente iria resetar e colocar ali algumas sugestões para que cuidasse melhor do nosso país. E eu acho que é isso que a gente está precisando, sabe? Verdade, viu? Então, valeria a sugestão de dar uma resetada naquelas convicções dele e mudar aquele perfil para que ele pensasse um pouco melhor nas coisas até que ele fala. Verdade, viu? Quando a senhora fala assim, resetar, como seria resetar uma mente? É possível assim? É possível resetar uma mente? Quando eu falo resetar, eu lembro, porque eu mexo muito com computador, Sim. desde criança. Aí eu lembro logo de resetar é zerar. É zerar, apagar, né? Exatamente. Não é possível, né? Eu falei isso em tom de brincadeira. Mas, assim, o que é que a gente faz na terapia com hipnose? A gente busca uma emoção que ela é prejudicial. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma situação que eu vivenciei no consultório com uma paciente que ela sofreu abuso. Pesado. Tá? E que por muitos anos, esse abuso ele refletiu tão negativamente que ela adquiriu problema de saúde, ela passou a tremer muito e não conseguia mais escrever, teve que aprender a escrever com a outra mão, ela acabou o casamento, ela perdeu o emprego, ela trabalhava numa empresa muito, muito grande. Então, assim, a vida dela acabou. E o que aconteceu na hipnoterapia? A gente tratou essa sensação que ela tinha negativa relacionada ao abuso. Então, a gente faz na regressão com que ela mude essa perspectiva e ela assuma uma nova emoção sobre aquele fato. Então, basicamente, na terapia, a gente faz com que o paciente ele mude a perspectiva sobre o que ele sentia sobre aquele fato vivido. Mudou uma vida isso. Muda a vida. E é tão genial que, por muito tempo, essa moça, ela mandava altos textos para mim de conquistas. Caramba, você não sabe, hoje eu consegui dirigir o carro do meu cunhado e eu cheguei em casa, e coisa que ela não fazia. Hoje eu consegui pegar o ônibus e fui no centro, e você não sabe o que aconteceu. Passou um ladrão correndo e eu, quando eu cheguei em casa, esqueci de comentar. Então, imagine uma pessoa que tinha um trauma, ela não conseguia andar sozinha, não conseguia andar de ônibus.
Então, a vida dela era muito limitada por conta desse trauma. E ela começa a descobrir coisas que, nossa, eu não fazia isso e agora eu faço. Nossa, eu consegui fazer. É superação. Né? Descobrindo a vida, né? Exatamente. E como esse caso, muitos outros, porque muita gente já passou pelo consultório tratando alguma coisa. E quando eu vejo as pessoas, poxa vida, fulano que, assim, era depressivo, ou então tinha baixa estima, né? E hoje está tão bem, está trabalhando, conseguiu passar num concurso, né? A gente vê, assim, mudando o corpo, está malhando, está não sei o quê. Eu vejo as pessoas se transformando a partir da hipnoterapia. Eu sei que a hipnoterapia ela foi talvez decisiva para que abrisse aquela porta, entendeu? Mas é. E cada dia que eu vejo ou que eu ajudo alguém, eu me sinto assim extremamente realizada. O Jair sabe que eu tenho... Eu não sei se é um trauma, se é um medo, se é uma fobia. Não sei. Mas assim, eu tenho um pavor de sapo. Pode ser sapo, cururu, rã. Mas você lembra de alguma coisa? Eu lembro que quando eu era criança, eu tava na pia do quintal de casa. E eu tava no quintal brincando. Aí fui entrar e fui lavar a Havaiana pra poder entrar dentro de casa. Aí uma tia minha fez, Rayane, tem um amiguinho aí embaixo. Quando eu olhei, bicho, um cururu deste tamanho. Eu passei mal, pô. Passei mal. Teve um dia que eu cheguei aqui na porta do prédio, tinha um sapo na porta. Eu fiquei umas meia hora na chuva, mas não entrei. Fiquei assim, jogando umas pedrinhas pra ver se ele saía. Se ele saía, eu também não queria jogar nele. Aí a minha blusa joguei uma, não saiu também. Tive que ligar pra alguém me tirar o sapo então, pra eu poder entrar. Imagina, né? Como é que a hipnoterapia pode te ajudar nisso? Né? A gente tem duas formas. A gente pode dessensibilizar e fazer você enxergar esse sapo como não mais uma agressão, porque aquele susto que você teve, ele traumatizou você. É como se a sua mente fizesse uma fotografia daquilo ali e te gerou um medo muito grande. E aí, toda vez que você vê o medo, você se conecta com aquela sensação de medo. Ou toda vez que você vê o sapo, você se conecta com aquela sensação de medo. E a sua mente, ela traz toda a expressão mental e corporal de como você se sentiu naquele momento. E isso é inconsciente. Mas é. Isso não é consciente. Isso você não tem o controle de dizer assim, tem um sapo ali, ele é inofensivo. Eu não vou sentir nada. Não funciona. Não funciona porque está numa parte da sua mente que é o subconsciente. Né? E aí a gente divide a mente em 3 partes, que é o consciente, é o que a gente está utilizando agora. Então, essa parte analítica, de você prestar atenção, de você entender as coisas, de você lembrar, entendeu? Essa é a parte consciente. Mas tem um subconsciente que faz toda a fotografia das coisas que são importantes para você. Então, são as emoções, né? Quando a gente fala assim, tenta dizer para você que, sei lá, você vai decidir alguma coisa e aí você não consegue levar aquilo ali adiante. Por quê? Uma força de vontade que não funciona. Eu vou usar agora da minha força de vontade para mudar determinada coisa. Por que não funciona? Porque a força de vontade, ela está no seu consciente. Isso fez lembrar um livro que eu li recentemente, que fala sobre o subconsciente. Que você cresce com seus pais e você vai atrelando no seu subconsciente as manias dos seus pais. E, por exemplo, se seu pai tem algum medo, provavelmente você vai ter esse medo, porque ficou atrelado no seu subconsciente. Não é regra, mas acontece. Mas é um ensinamento. Mas meu pai, por exemplo, é pior do que eu, viu, com sapo. Com sapo. Do nível que, assim, desculpa, pai, mas assim, já correu nu, pô. Já correu nu, sério. Tava tomando banho, não tinha visto, quando viu, correu nu. Então, eu acredito que, não sei se é real, né? Mas provavelmente você já tenha, antes de ter esse susto, você já tenha tido... Olha o que chegou agora, uma pizza fenomenal daqui, amor, e como sempre... Uau! O Fernando dando aquele apoio, aquela moral pra gente. Top.
Pega aí, Jair. Amiga, valeu. Viu? Valeu. Obrigado. E amor, e eu nem jantei, viu? Olha aí, Então olha a gente aí. acertou, né? Galerinha, tá aí o QR Code. Acredito que é desse lado. Se não for, é desse lado. Aponta o Tá em celular algum aí. canto. Aponta o celular aí. Melhor pizza de União dos Palmares. Pode ter certeza que tá muito Ei, chega gostosa. fumaçou agora, viu? Quentinha, Olha. saiu do forno agora pra Doutora nós. Já aí Fernanda, tá a senhora- parecendo deliciosa. A senhora quer um prato pra comer e tal? Eu não, eu quero assim na mão, Na um mão? guardanapo. Pronto. Tem Produção guardanapo? aí. Tem. Ela- Produção, Deixa eu buscar. Eu providencia aí. vou buscar. Acho que eu... Vai lá, Vai tem. lá. Roubou aí. Mas assim, é muito interessante. Então, bicho. olha, que eu tava dizendo, Rai, provavelmente você já tinha conhecimento do medo do seu pai, É. tá? Então, assim, a ideia do sapo já não era algo agradável para você, porque o meu pai tem medo, certamente existe um fundamento para ele ter medo. Uhum. E aí, quando você se deparou com essa situação, foi uma situação de pânico, de medo extremo, né? É um negócio assim, só ver, falar, já me... É estranho, já Pois fico é. toda agoniada. Então, assim, cabe aí uma hipnose para tratar o medo de sapo. Pronto aí. E quem sabe gera um vídeo Chegou pro meu aqui. canal, né? Falando no canal da senhora, bombadíssimo, né? Eu acho que é a pessoa em União que tem mais seguidores aí. Não, tem o Frazão que joga Free Fire, tem 1 milhão e pouco de seguidores. Mas a senhora tá aí quase nos 100 mil seguidores, né? É, quase nos 100 mil, verdade. E tem um vídeo da senhora fantástico, mais de 6 milhões de views, que é pra dormir, né? Hipnose para dormir. Pra dormir. Como foi que surgiu, assim, a ideia de começar a fazer os vídeos e colocar no YouTube? Olha, na realidade, tem uns vídeos lá que eles estão ocultos, né? Uhum. Eu comecei a fazer o meu canal, eu acho que meus filhos eram pequenininhos. Quando quase ninguém pensava em ter canal do YouTube, eu já tinha meu canal. Já tinha. E aí, só que assim, eu não tinha muito a ideia. E isso foi acontecendo, por exemplo, o Facebook mesmo, né? Eu fiz o Facebook logo quando surgiu o Orkut, né? Quem aí, galera que tá ouvindo a gente, lembra do Orkut, né? Eu lembro, viu? Eu lembro. Então, assim, o YouTube, eu lembro que os meninos eram pequenos e a gente fazia vídeos em casa, né? Os meninos tocando, jogando, às vezes naquelas cabines, aqueles jogos que tem no shopping, não tinha assim, Guitar Hero. Isso, Nossa, eles amavam. Centerplex, né? Era? O do Sim, Centerplex, já gastei muito Então, dinheiro ali. eles amavam ir para ali. E olha que tinha, toda aquela parafernália tinha em casa, de guitarra, de bateria. Mas quando chegava no shopping, queriam ir para lá. É a vibe. E eles ficavam, se sentiam muito bem, ficavam uma turma assim, assistindo, e eles se achavam. Então a gente fazia uns vídeos caseiros e eu publicava lá. Quando o Zulu, né, ele que faz toda a parte de... Um abraço, Zulu. Abraço, Zulu. Show. Então, Zulu, ele disse assim, vamos começar a publicar esses vídeos, né? Vamos criar um canal no YouTube. Eu digo, eu já tenho um canal. Eu já tenho um canal. Só que tem lá uns vídeos que não tem nada a ver. Uhum. Então, a gente ocultou esses vídeos, né? E assim, eu amo os vídeos porque eles são pequenininhos, tá lá. Então, de vez em quando eu vou lá e assisto. E aí, a gente começou. A senhora me deu uma ideia muito massa. Eu vou começar a subir os vídeos das minhas primas pequenininhas pro YouTube. É uma forma de guardar, né? Sim. Não se perder. Não se perder, tá lá, né? Eles amam, de vez em quando, assistir aquilo ali. Então, foi assim que começou. E eu percebi que muita gente tinha dificuldade para dormir. Muita gente chegava no consultório dizendo, caramba, eu sofro de ansiedade, que até hoje, né? Eu acho que muita gente sofre de ansiedade e tem dificuldade para dormir. Sim. E aí eu disse assim, poxa vida, por que eu não vou fazer um vídeo, um áudio, né, para dormir? Então foi assim que surgiu. Depois a gente começou a fazer as lives. Quando
Outro dia, a doutora Magda, né? Ela esteve lá no consultório. Aí ela disse, doutora Lenalda, quando ninguém nem ouvia falar em live, doutora Lenalda já fazia live. E é verdade. Verdade. A gente começou a fazer as lives, então era... Oh, coisa linda! Olha quem chegou. Um beijo, viu? Um abraço pro nosso amigo Clesivaldo, que sempre dá uma força pra gente aqui, viu? É isso aí, galera. Meu afilhado. E é. Dessa eu não sabia, não. Fui madrinha de Só casamento. revelação. Doutora vindo da Bahia, afilhado. Hoje eu tô da Bahia. Não, A gente sempre descobre umas coisas assim que nem imaginava Que dos nem convidados. imagina. Então foi assim, né, que surgiu. Aí a gente começou a fazer as lives e daí ele me desconcentrou. Mas a senhora tava falando sobre as lives, o canal no YouTube. Isso, Eu já exatamente. fazia as lives, mesmo antes dessa modinha. Mesmo antes da moda, né? Então a gente fazia as lives, eu acho que toda quinta-feira a gente fazia, gravava hipnose ao vivo, era super legal, bem divertido. E interessante é que às vezes eu chegava assim, num curso de odonto, né? Aí quando eu sentava, aí alguma colega dizia assim, nossa, eu amo assistir seus vídeos. E eu ficava aqui, caramba, porque você não se dá conta de o número de pessoas que está te assistindo, Verdade. do alcance que você tem, né? Às vezes até no Instagram. Olha que teve gente de Portugal, Portugal, São Paulo, né? Um monte de lugar perguntando assim, você quer me matar de curiosidade? Que babado é esse? Né? Eu digo, olha, gente do outro lado e tá lá, curioso em saber. Você não tem muito o alcance, você não tem a noção de onde chega. de onde chega, né? A senhora tocou num ponto interessante. A gente estava dando uma lida sobre odontologia e tal, antes de vir gravar esse episódio. E aí, eu vi uma coisa interessante que o Dr. Laí Ribeiro falou. Foi o seguinte, ele disse que tem muito estrangeiro que vem fazer tratamento odontológico aqui no Brasil, porque diz que o brasileiro tem uma habilidade manual muito grande que não encontra em outro canto. Isso é verdade? Isso é verdade, né? Além de que em outros países a odontologia é muito cara, né? Estados Unidos mesmo já Mais caro que aqui? Bem mais. Ixi, Bem aqui mais já caro. É caro. Bem mais caro. Eu lembro que eu tinha uma cliente que ela vinha uma vez por ano, ou a cada 2 anos, ela vinha do Japão. Porra. E ela vinha pra mim. Chão, Ela viu? tinha uma filha em Maceió, aproveitava para vir visitar a filha e aí fazer a revisão, fazer algum tratamento, né? Então eu lembro até de uma vez que a gente fez uma prótese e teve que ser bem rápido, que a viagem dela não ia ser muito demorada, mas ela me relatou isso, o custo da odontologia em países da Europa, nos Estados Unidos, é bem elevado. Então, assim, aqui não é tão caro, não. Entendi. Né? O nosso poder aquisitivo é que, aliás, o nosso dinheiro é que perdeu valor ao longo dos anos. Verdade. A Mais gente, uma vez- acompanha o mercado de criptomoeda e a gente às vezes faz, eita, o Bitcoin subiu, mas na verdade foi só o real que desvalorizou, Tá igual bicho. o Galvão Bueno. Ganhou, perdeu. Ganhou, perdeu, ganhou. A gente nunca sabe quando é valorização da moeda ou desvalorização do Da real. nossa, né? E a nossa, eu acho que desses 20 anos, deu uma caída, né? Mas Desvalorizou valeu. bastante. Eu lembro na época da virada do real, né? Do cruzado. Que foi, Cruzeiro. não sei, Não, era um dos cruzado. cruzado. Teve o cruzado, que aí, assim, as pessoas não sabiam quanto valia, né? Eu lembro de no mercado, assim, é um cruzado, era cruzado, teve cruzado novo, depois teve o real. Então, numa dessas que foi tudo, assim, muito próximo, e, assim, meio que ninguém sabia quanto valia ali, quanto é um quilo de tomate. Não sabiam ainda. Manhã me contou que eu, criança mexendo nas coisas, eu achei no cofre umas caixinhas com um monte de dinheiro. E era uma dessas moedas que foi anterior ao real, porque ela disse que meu avô tinha muito, muito medo da instabilidade, que mudava Sim. toda hora. Então ele não queria se desfazer do dinheiro que ele tinha
porque ele tinha medo de voltar à moeda anterior e, tipo, perder, porque na troca aquela desvalorizou e ele acabou perdendo dinheiro. Foram momentos de recessão que ninguém merece, né? Mas Agradeço por não ter vivido isso. mas a gente ainda tá numa recessão, né? Não é aquela. Gente, eu vou me servir, tá? Pode ficar à vontade. À vontade. Aqui o Inclusive, papel. já comi uma fatia, tá muito gostosa. Tá? Galera, Fernando sempre dando aquela moral pra gente. Fernando, um abraço. Galera que quer comer alguma coisa, tá assistindo esse super bate-papo com a doutora, já liga lá, que é Amore, e peça já a sua pizza. Quase que não fala. Quase que não saía, né? Mas eu lembro que nessas pesquisas aí a gente achou uma informação muito interessante que eu não sabia. Que os escravos eram comprados pelos dentes. Tipo, os senhores de engenhos, Eu acho que tem até um ditado. Não é? Tem um ditado em relação a isso. Tem um ditado que eu não lembro, Eu mas sei também que não tem. lembro. Cavalo dado, não se olha os dentes. mas Mas acho que... Será? Não sei. Foi o único que eu lembrei. Que o canto do dente foi o único. Mas assim, nas novelas, existe esse tipo de abordagem. Aquelas novelas de época, né? Que relata a escrava. E aí olhavam os dentes. E os negros, eles têm os dentes muito bonitos. Os dentes brancos. Né? Até pelo contraste da pele. Uhum. Mas, para você ver como os dentes foram moeda, né, de compra de escravos. E é verdade, Rai. Eu li em algum canto que eles diziam que o dente, a qualidade do dente, estava diretamente ligada à saúde do escravo. Tipo, se o dente estava meio estragado, não sei o quê, a saúde daquele escravo não era tão boa. Então, aí não era tão interessante comprar. Isso realmente, até hoje, a saúde dos dentes está diretamente ligada à saúde de forma geral. Tem coisa no meu dente. Deixa a doutora Lenalda ajeitar com medo. Inclusive, Corta isso, por enquanto que a doutora Lenalda vai responder essa pergunta, você vai lá, se inscreve no canal. Pessoal, é muito importante pra gente, principalmente agora no início, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e sigam nossas redes sociais. Blackout PDC. Instagram, Facebook, Twitter. É isso aí. E o que mais tiver. Spotify. É isso aí, galera. Aproveito para fazer a minha Isso, também, Isso né? aí, doutora Também. Lenalda, deixa aí o Doutora arroba. Lenalda, né? Doutora Lenalda, Facebook, Instagram, YouTube. Então vai lá também e curte que tem muita coisa bacana. Muita Bota coisa aí legal esse mesmo. vídeo e fica aí, ó, pra ir dormir. E já ir pra... Vai direto. Direto, eu amo dormir escutando essa doutora que tem uma voz incrível. Oi. E ela disse aqui nos bastidores que não gostava da voz dela. Se ela começar aqui, daqui a pouco eu durmo e pronto. Obrigada, Jay. De fato, eu não gosto muito da minha voz, não. Mas quem ouve, gosta, né? Então, assim, obrigada aí para todo mundo que tá me seguindo e que me ouve durante as noites de sono, porque vale muito a pena, né? Esse áudio para dormir. Mas você me perguntou alguma coisa que eu esqueci. Foi sobre a saúde? Foi. Os dentes. Isso, se os dentes realmente estão ligados à saúde total do corpo. Tudo a ver, né? É um conhecimento que ele vem de tantos anos, mas assim, tem uma relação muito, muito verdadeira. Os dentes, na verdade, eles têm seria uma porta de entrada de bactérias para o organismo. Então, existem estudos que comprovam que a partir de uma infecção dentária você pode ter lesões no cérebro, lesões no coração, desenvolver cardiopatias, ter problema nas articulações, então as febres reumáticas. Então, tem uma série de coisas em que a boca é a porta de entrada. Quando um dente está cariado e tem muita gente que não dá a mínima, e ali aquele dente vai cariando, vai aumentando, aquele buraco. Só que aquilo ali tem vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos que se conectam a todos os vasos sanguíneos do corpo. Aquela bactéria ela vai cair na corrente sanguínea e ela vai parar em qualquer lugar, inclusive no cérebro. Tem muitos trabalhos que relatam em biópsias, né, de tecidos de cadáveres, né, que foi encontrado lá
bactérias que foram provenientes de alguma lesão do dente, da cárie. Inclusive, recentemente eu recebi uma paciente que ela teve um problema na perna, ela quase perde a perna, passou uns 6 meses tratando de um problema na perna, e aí foi feita uma cintilografia e foi detectado que essa bactéria que estava na perna, ela teve origem de um dente. Então, gente... Eu não imaginava que ia tão além assim. Fica a dica, né? Tratar da saúde não é, assim, somente um cuidado estético, não é só fazer lente de contato, né? É verdade. Doutora Linalda, isso não estava no programado. Mas agora, a senhora falou isso e foi uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Assim, quem não quer ter os dentes, aí colocar uma lente de contato, só que aí é muito caro também. Assim, eu imagino que seja muito caro. Nunca fui fazer orçamento, mas deve ser caro. Mas aí eu fiquei pensando, você coloca ali aquela lente de contato, só que a escovação você está fazendo na lente. Isso pode, de alguma forma, prejudicar a saúde do seu próprio dente? Então, vamos lá. Como é que funciona a lente, né? Tem as lentes de porcelana e tem as lentes de resina. As lentes de resina, normalmente, elas são só aditivos. Então, você coloca um ácido, que ele vai promover pequenas reentrâncias no esmalte que vão fazer com que haja uma adesão. Uhum. Isso tudo microscópico. Então, você coloca a resina ali e vai esculpindo sobre o seu dente. Vai mudando a cor, mudando a forma e fica muito legal, fica muito bonito. Inclusive, eu tenho 6 dentes que é para colocar porcelana. Quando eu fiz o orçamento, eu vou ter que vender o carro e a moto. E essa questão de caro ou barato, eu sempre digo assim, tudo bem que depende muito da sua situação financeira, mas tudo depende do valor que você dá. Isso daí eu concordo, porque quando eu vou fazer uma tatuagem, eu não olho o preço. Porque você dá muito mais valor para o que vão te entregar do que propriamente para o preço. Tanto é que é uma coisa que eu não peço desconto, velho. Não peço. É por isso que eu ainda não fiz, que eu quero fazer de Pra porcelana. mim, É quanto? 500? Pronto, tá aí os 500. Não peço R$1 de desconto. Aí, se fosse eu, doutora Linalda, dá para fazer aí por 50, porque assim, é um risco na minha pele, entendeu? Então, olha a diferença do valor que eu dou para o valor que você dá. Então, essa questão de preço, de ser caro ou barato, tudo isso é muito relativo, né? Que tipo de valor que você dá para aquele serviço. Mas para bater o martelo, Tá. a porcelana atrapalha, prejudica ou não Sim, altera em nada? então, assim, vamos voltar, né? Tanto as resinas quanto as porcelanas são coisas externas que vão ser colocadas nos dentes. E isso precisa, primeiro, ser bem feito. Verdade. Tá? Segundo, ser bem orientado, porque se você não tiver uma orientação, você não vai saber manter aquilo ali. E é a manutenção que vai fazer com que haja longevidade, além da técnica, claro. Uhum. Teve uma boa técnica, foi bem feito, o profissional é bacana. Se você não souber fazer a sua manutenção correta, higienizar corretamente, aquilo ali vai cariar em algum lugar. Porque a bactéria está presente na boca. Então, está sendo revestido somente aqui na parte da frente, ó. E às vezes um pouquinho por trás. Mas você tem estrutura dentária. E a cárie, ela não vai estar ali na porcelana, ela não vai estar na resina. Mas onde você tiver dente, a cárie, ela pode se instalar e ela pode se desenvolver. Então, tudo vai estar no quanto você está comprometido em ter cuidado. Então não é só colocar e acabou-se. Não é só colocar e acabou-se. E também, assim, se você segue todos esses cuidados, vai voltar para o profissional para fazer essa revisão, vai escovar bem, né? É tranquilo, entendeu? É um trabalho que vale a pena, porque a satisfação de você ter um sorriso transformado, de você, às vezes é um sonho, né? De ter aquele sorriso bonito, branquinho, que nem sempre precisa ser branquinho, tá? Tem muita gente que diz assim, mas tem que ser branco? Não, é a cor que você quiser. Porque a gente tem uma escala de cores.
Tem gente que diz assim, eu queria uma coisa assim que fosse mais próximo do natural, perfeito. Eu gostaria que fosse branco coco. É a sua vontade. Tem gente que quer ir o branco corretivo do Firmino. Isso. Né? Assim, eu gosto de tudo assim, mais natural, mais próximo eu do natural acho que possível. isso é o mais bonito, é o mais elegante, entendeu? Eu sempre prezo pela elegância. Eu gosto do mais natural. Tanto é que assim, viu? Às vezes eu dou umas editadas nas minhas fotos, eu digo assim, não, pesei demais a mão. Peraí, deixa eu voltar aqui, dar um Ctrl Z e refazer, porque não tá muito distante da realidade. Doutora, eu li Mas você tem um sorriso bonito, viu? Obrigada, doutora Lenalda. Olha, vindo de uma dentista, Pois é, né? fico lisonjeada. Pois é. Doutora, eu li em algum canto que o canal provoca câncer. Canal provoca câncer? O tratamento de canal. Isso. Não sei, eu só li... Você poderia trazer a referência para mim também pesquisar, porque eu desconheço. Posso até estar... Se eu não me engano, foi o doutor Lai Ribeiro que falou que tem estudos que estão tentando provar que o tratamento de canal provoca câncer. Pronto. Então aí você falou tudo. Estão tentando provar. Mas não existe nada comprovado. Acho que foi uma matéria que estourou e eu acabei lendo. O tratamento de canal, o que é o tratamento de canal? É você ter uma lesão onde a bactéria ela atingiu o centro do dente e contaminou aquele nervo, e aí aquelas células começam a necrosar, a morrer. Se você não extrai o dente, aquilo ali vai destruindo o osso. Para que você não perca o dente, o que é que faz? Limpa dentro do dente, retirando aquelas células mortas que é o nervo, aquela artéria. Então, todas aquelas células morrem. O que estava no seu Insta, que nos stories que a senhora colocou recentemente, era um canal? A senhora estava mostrando que tirou o dente. Sim, não. Ali é uma técnica de osseo-densificação. Isso, a senhora comentou isso. Isso é uma formação que eu fiz recentemente. E assim, é algo novo na implantodontia. Então, para aquelas pessoas que perderam dente, colocar um já ia perguntar o que era implantodontia. Para aquelas pessoas que perderam dente, a implantodontia é a terceira dentição, na verdade, né? É a opção de você ter o seu dente de volta. Então, é uma especialidade também que eu sou apaixonada, porque tudo que é para recuperar, para devolver o sorriso, para devolver função e autoestima, mudar a vida do meu paciente, isso assim se conecta muito com os meus ideais e com as coisas que eu acredito. Então a implantodontia ela tá nisso. Então o canal é justamente isso, é tratar e tirar aquelas células mortas, né? Como ninguém comprovou nada, eu posso te dizer assim que o canal não causa nenhum problema até que se prove o contrário. Então é isso aí, galera. Se você vê alguma notícia nas redes sociais, você vai perguntar a uma especialista, né? Que entende. Faz igual a gente, vai e pergunta. Recentemente virou um meme aí, o Silvio Santos voltou a gravar o programa dele. E aí a galera começou a tirar onda que a dentadura dele ficou, não ficou proporcional, ficou muito grande, ficou um negócio bem caricato, parecendo o Coringa. O Coringa não, Máscara. O Máscara, algo muito desproporcional pro rosto dele. Isso acontece por quê? Fica maior, ficou maior do que a boca. Por que isso acontece? Isso acontece porque não houve, talvez, um planejamento adequado. Hoje, quais são as ferramentas para que a gente faça um trabalho estético bacana? Câmera. Então, a gente faz vídeo, faz fotografia. Eu tenho um estúdio de fotografia no consultório. Eu filmo a pessoa falando com os seus dentes, com a prótese. E depois a gente coloca isso num computador, na tela do computador, e vai planejar aqueles novos dentes. Então, provavelmente... Não é só morder aquela... Não é só fazer uma moldagem e mandar colocar o dente puff na boca, né? Eu não sei quem é
que cuida do Silvio Santos, mas talvez não tenha tido esse cuidado. Olha, Silvio Santos, o recado fica aí, viu? Ligue pra doutora Lenalda pra fazer uma dentadura top. Aí esse vídeo estoura, chega nele, ele vem pra União. Silvio Santos vem. Aí Agora aproveita. você Já vir pensou? aqui, né? Tem que vir aqui, né? É. Então, assim, a gente usa de todos esses artifícios hoje, né, digitais, para que consiga um melhor resultado estético possível. E a tomografia, os implantes sem corte e sem pontos, né, que eu faço há tanto tempo. Né? Como assim? Não tem corte, não tem ponto, como é que... Implante sem corte, sem ponto, porque quem não tem medo de uma cirurgia? Quando fala numa cirurgia, vai cortar, Já. né? Cirurgia é o quê? Vai cortar, vai dar ponto. Então, de repente, você ter a possibilidade de fazer um implante sem dar nenhum ponto, sem dar nenhum corte, isso foi, assim, sabe, uma mudança 360 na área da reabilitação oral. Depois eu vou dar uma pesquisada pra saber como é esse negócio aí, porque curioso. Interessante, viu? Pois é. E como é que faz? Como é que é possível fazer um implante sem cortar? Né? Primeiro, a gente faz uma tomografia, que é aquele exame de imagem em 3 dimensões. Então, eu manipulo essa imagem no computador. Então, ali eu vou planejar e eu vou projetar. Imagina que eu vou projetar, eu vou colocar aqui um implante exatamente do tamanho que eu quero colocar naquele osso. E se eu tiver só uma imagem bidimensional, eu não sei a espessura. Compreende isso? Entendi. Então, eu tenho a altura e tenho largura, mas eu não tenho a espessura, não tenho a profundidade. Na tomografia, nós temos como manipular essa imagem e ter essa noção. Então, eu sei que vai ter uma altura do implante, vai ter uma espessura e que ele vai estar centralizado. Ele não vai estar aqui, não vai estar aqui, não vai estar aqui. Ele vai estar exatamente aqui. Daí, essa imagem, esse planejamento, ele é jogado para uma impressora 3D. Depois de fazer um escaneamento digital na boca do paciente, então a gente une as duas imagens, e essa impressora 3D ela vai fazer um guia. Eu encaixo na boca, venho com uma fresa, faço o furinho e ponho o implante. Não dou ponto, não dou corte, não dou ponto. E no outro dia, o paciente parece que não fez nada. Que massa. É incrível, né? Como a Então, tecnologia, isso é tecnologia. junto com a medicina, da Odontologia. E aí, o que é agora a osteodensificação, que é o que eu comecei a falar nas minhas redes sociais, né? Eu vi lá. A osteodensificação ela veio para mudar a implantodontia no mundo. E isso já está sendo praticado. E é uma coisa que eu adoro fazer. Eu trago o que se pratica no mundo para a União. Eu trago o que se pratica no mundo para Maceió. Então, você não precisa ir... tem que ir para São Paulo para fazer. Antigamente era assim, né? Verdade. Tem que ir para São Paulo, tem que ir para a capital. Não, a gente traz isso para cá. Para gerar o benefício de você ter o melhor perto de casa. Que massa. Doutora Lenalda, eu fiquei assim, eu gosto e trabalho com isso, com essa parte de câmera, de vídeo e tal. Na faculdade, eu achava que era tipo assim, eu tinha observado que a senhora usa câmera, eu observei que o Danilo também usa, mas eu não sabia que era tão importante. Na faculdade, tem alguma matéria, algum treinamento, algum curso, assim, para aprender a manusear a câmera, ou é no dia a dia? Olha, no meu curso, na época que eu fiz, muita coisa não tinha do que se tem hoje, né? E aí, é por isso a necessidade de você continuar estudando. Uhum. Né? A gente não para de estudar. Quem acha que vai fazer uma universidade e ponto final, como se pensava antigamente. Antigamente era assim. Você vai fazer faculdade, você tem uma graduação e... Acabou. Tá? Não, hoje, mestrado, doutorado, ainda é pouco, né? E aí a gente não para. Então, o que acontece? No meu curso, naquela época, não tinha nem implantodontia. Né? Hoje já faz parte da grade curricular nas universidades, área de implante. Inclusive, em Salvador já tem hipnose. Não são todas as universidades, mas em Salvador já tem. E aí, assim,
eu fui buscando, eu fiz curso de fotografia, mesmo antes de fazer curso, eu já fotografava. Olha, outra revelação. Não imaginava também. Já fotografava. Eu já fotografava, né? Mas aí, assim, a necessidade de fazer o melhor, a gente vai buscando aprender um pouco mais. E aí eu fiz o curso de fotografia aplicada à odontologia, né? Tenho algumas lentes, tenho câmera profissional, imagino que deve ser umas lentes macro, né? Lente macro, que você vê assim o poro. Caríssimas, por sinal. Caríssimas, né? Mas vale a pena. Eu tava brincando outro dia, eu fiz até um videozinho de um kit dessas fresas da osteodensificação, que foi essa formação que eu fiz agora. E aí são 5 broquinhas, que custa R$ 5.600. 1.000 conto em uma broca. Meu coração doeu. E aí tem até manual, gente, para lavar as brocas, de como esterilizar. Você não pode colocar e tocar uma na outra, porque o metal ele vai interferir no corte. Então tem lá um monte de coisa. Aí é tudo minucioso, né? Tudo muito, mas assim, vale a pena o investimento. Uma coisa que eu sempre pensei na minha carreira, nunca é gasto. Isso sabe? faz toda a diferença, né? Você comprar algo que vai melhorar o seu trabalho, vai diminuir tempo de cadeira, vai proporcionar um tratamento melhor para o paciente, vai te gerar mais renda, porque se você atende mais, você ganha mais. Então, quando você pensa dessa forma, isso é empreendedorismo, né? Isso não é gasto, isso é investimento. Então, quando eu pensei assim, poxa, eu vou fazer esse curso. Então, o professor André, né, ele veio para Aracaju, agora em tempo de pandemia, e ele dá cursos fora do país. Eu digo, caramba, eu não vou, nem tão cedo eu vou poder fazer uma viagem, né, internacional. Eu tenho que aproveitar esse cara que está aqui pertinho de mim. E aí fiz o curso, comprei as brocas, que não são baratas, mas é investimento. Eu sempre pensei assim, e sempre vi retorno nas coisas que eu invisto. Né? Eu lembro que, claro, passou muita gente pela minha clínica, pelo consultório, muita gente passou. E tinha muita gente que, assim, às vezes eu dava dica, olha, faz esse curso, compra isso aqui, né? Que eu tenho uma demanda legal para você. E eu ouvia assim, nossa, mas isso é muito caro. Não, eu não vou fazer isso agora. E aí eu ia e fazia e começava a ganhar dinheiro. Aí tá a diferença, né? A senhora atende aqui em Maceió ou em algum outro canto? Eu atendo aqui em Maceió. Tem um consultório, tem a clínica aqui, Instituto Lenaldo Bezerra, e tem o meu consultório em Maceió lá no Harmony. Como a senhora se sente sendo referência? Porque todo mundo já ouviu falar na doutora Lenalda Bezerra. E assim, não é referência assim na odontologia. Assim, a senhora se dispõe a fazer um negócio, vira referência. Não porque, só assim, como profissão, como pessoa, como por ser mulher de destaque. Não é? Como é que a senhora se sente? Gente, eu vou dizer pra você, viu? Eu fico feliz. Mas eu sou tão simples que, assim, não quero colocar tanto glamour nessas coisas, entendeu? Isso, para mim, me deixa muito feliz. Eu acho que quando você faz alguma coisa bacana, que você tem um reconhecimento, isso é muito bom. Mas não assim, não me deixa envaidecida, mas ao mesmo tempo, assim, não... Fala aí, Rai, me ajuda. Sabe, eu não me sinto assim... Superior, isso. Pronto, gente. Obrigada. Eu não me sinto superior. Eu me sinto envaidecida, eu me sinto feliz, porque assim, eu acho que todo mundo busca reconhecimento. Isso é nato. Todo mundo, né? Quando você faz alguma coisa legal que você diz assim... alguém diz assim, poxa, Jair, você tá fazendo isso e você tá melhorando. Cara, você tá melhorando. Você se sente bem. E você até se sente motivado para fazer melhor. Verdade. Não é? Então, o reconhecimento, ele é muito bom. Mas eu não me sinto superior a ninguém. Eu acho que esse sentimento, assim, de humildade, sabe? De ter pé no chão, de ser simples. Eu lembro de um dia que eu recebi
alguém lá no consultório e disse assim: doutora, qualquer dia eu vou lhe chamar para ir lá na minha casa, no meu sítio, para comer uma galinha, não sei o quê. Eu digo, cara, eu vou amar. Eu adoro galinha com feijão verde. Mas é top. Aí olhou assim para mim e disse: sério, doutora? Tipo, será que ela vai mesmo? E ela gosta disso? Eu imagino que ela só gosta de coisas assim, sabe? Tem muita gente que tem essa impressão de mim. E eu sou muito, muito pé no chão, muito simples. Outro dia, alguém me viu de short e de rasteirinha e olhou pra mim de cima a baixo como se não fosse eu. Tá? Né? Doutora que só vive no salto. De repente ela usa short, usa rasteira. Ela tem CNPJ, mas também tem CPF. Tem a CPF, exatamente. Então eu sou muito simples. Muito, muito simples mesmo. Eu gosto de ser assim. E quando as pessoas conhecem esse meu lado, entendeu? De gente, de povo, se identifica e, assim, eu acho que aprende a admirar mais a doutora como pessoa do que essa referência, entendeu? Agora, Acho que é isso. quem a senhora olha assim, vamos dizer, no Brasil, considera referência na odontologia, assim, quem é o cara ou a mulher? Olha, eu tenho muitos colegas que são referência, né? Tem o Baratieri, que é um professor, ele é do sul do país, e assim, na dentística, escritor de livros, ele é uma pessoa que se destaca muito e foi uma referência desde a minha época de faculdade. O Ronaldo Irata também, que hoje ele mora em Nova York, mas ele meio que faz Brasil e Nova York, faz essa ponte. E é alguém que eu inclusive, estou acompanhando ele nas redes sociais, ele dá muita dica para recém-formado, falando da experiência dele. Eu acho que isso é muito legal, né? A gente falar da nossa experiência e a gente passar para alguém que está começando agora e dizer assim, olha, eu errei em tais coisas, e ensinar para que você não cometa os mesmos erros, para que você acerte a partir do que eu estou te dizendo, da experiência que eu estou passando, né? Então, o Ronaldo Irata é um cara assim que eu gosto muito, que eu admiro muito. Eu acho que seria ele. Seriam esses dois. Mas tem muitos outros, viu? Não vou falar todo mundo aqui, mas... Senão fica tempão aí. Então, os outros colegas aí não fiquem chateados, mas esses dois são nomes, assim, são grandes nomes na odontologia. E a gente tá chegando no final de mais um Blackout Podcast. É isso aí, A galera. hora no instante passa, se deixar a gente conversando aqui. Não, eu ficava vai. aqui por mais 2 horas, tranquilo, né? Pena que tem horário. E doutora Pois Lenalda, né? Você sabe que eu ficaria também? Eu lembro de uma situação em que eu era estudante. Olha como eu sou apaixonada pela odontologia. A minha irmã estava dormindo, né, comigo. E aí eu passei muito tempo dormindo num pensionato também, né? Por isso que eu falei dos perrengues. E aí, ela conversando, falando e eu cochilando. Daqui a pouco ela perguntou alguma coisa da odontologia. Eu sentei na cama e o sono sumiu. Então, vejam como é a paixão pela odontologia. Porque faz até o sono desaparecer e a gente conversa horas, né? E agora E é vamos isso. fazer a nossa última pergunta, que é de praxe. Doutora Lenalda, qual a dica que a senhora dá aí para quem está querendo fazer odontologia ou para quem terminou e está querendo começar a trabalhar na área? Bom, eu diria que essa dica, ela não seria somente para a odontologia, mas para a vida, né? Primeira coisa, você ter um sonho traçado, você desenhar. Quando você imagina o que você quer, isso já está metade alcançado. Então, quando você, por exemplo, traça exatamente, e nas minhas terapias tem uma parte da terapia em que a pessoa precisa escrever isso, escrever o que você quer, que tipo de vida que você quer, que tipo de futuro que você quer. Então, quando você já tem isso traçado na mente, já é metade conseguido. Ter uma convicção, um desejo ardente. Quando você tem desejo, quando você quer realmente, não é só sonhar. Sonhar é diferente do querer conseguir.
A pessoa que vive a vida inteira só sonhando, ela não vai passar daquilo. Então, você precisa sonhar e agir. Então, desenhar o que você quer para o seu futuro, ter esse desejo, essa convicção e ir para a ação. Eu acho que são 3 coisas em qualquer área, né? Na odontologia, as pessoas que estão saindo da faculdade vão ouvir muito. Odontologia não dá certo, odontologia já está fadada a um insucesso, porque tem muito dentista, você tem muito concorrente, e o concorrente é você mesmo, de qualquer área. Se você tem medo, e o medo atrapalha demais, o medo ferra com a gente. Então, assim, ter convicção, desenhar o que você quer, projetar isso na sua mente, e aí o universo ele vai se encarregar de realizar. Ai, conselho top, viu? Doutora Helenaldo, queria agradecer demais pela disponibilidade da senhora de passar essas horinhas aqui com a gente. Ai, muito obrigada, Jair, muito obrigada. Eu amei o bate-papo, né? E, assim, eu desejo sucesso para vocês também. Vocês são Valeu. top também. Então, pessoal, final de mais um episódio do Blackout Podcast. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, @BlackoutPDC, Instagram, Facebook, Twitter. E é isso. Valeu!